Olá, olha eu aqui outra vez para te dar mais uma aulinha de matemática, para poder tirar as suas dúvidas sobre o Enem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você pode participar de todas as aulas disponíveis, ok? Então vamos para o quê? Função exponencial, parte 1. O que acontece com a função exponencial? O que significa a exponenciação? Você sabe que existem as operações inversas, por exemplo, somar, subtrair, né? Soma, o inverso é a subtração, na multiplicação, o inverso é a divisão, e na potência, o inverso é a radiciação. Na exponencial, nós teremos como operação inversa quem? Nós teremos a operação inversa o logaritmo. Portanto, é muito importante que você aprenda muito bem a exponencial, para o logaritmo sair de letra com vocês, ok? Bom, vamos começar primeiro relembrando quem? Relembrando as regrinhas de potenciação. Aqui eu coloquei um esquema, lógico que você sabe de cor e salteado, que 2 ao cubo é 8. Por quê? Porque 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. Portanto, se eu tenho 2 ali, ele é a minha base. E o 3 é o expoente, como eu coloquei aqui no quadrinho, logo abaixo. Bem aqui embaixo, ok? Bom, vamos ver também o que? Algumas definições básicas. Por exemplo, todo número elevado a zero é igual a 1. Não se esqueça que não vale para o zero elevado a zero, tá certo? Esse meu A tem que ser diferente de zero. E todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, vamos dar um exemplozinho? Quanto é que dá 5 elevado a zero? Isso mesmo, deu 1. E quanto é que dá 5 elevado a 1? Isso mesmo, dá 5, ok? Vamos ver, então, a potência com expoente negativo, já é uma das propriedades. Se eu tiver o meu expoente negativo, eu inverto. Então, fica 1 sobre A elevado a N. Meu exemplo, que está bem aqui embaixo, 6 elevado a menos 1 é 1 sexto. É só inverter. Aí, se eu tiver 2 terços elevado a menos 1, ele inverte, vira 3 sobre 2, certo? Potenciação com expoente fracionário ou expoente racional. Isso aí, na verdade, é uma raiz, m sobre n. Então, m, ali que é o meu numerador, é quem está como expoente na raiz. E o n é o índice da raiz. Então, m sobre n fica a raiz enésima de a elevado a m. Como é que fica isso, traduzindo? 2 elevado a 2 terços é raiz cúbica de 2 ao quadrado. Então, sempre é o de dentro sobre o de fora. O de dentro sobre o de fora. De dentro sobre o de fora. Ok? Algumas propriedades. Principalmente essa propriedade vai me ajudar muito na potenciação. Na exponencial e no logaritmo. Vamos ver? Produto de bases iguais. Olha lá, base A são as bases iguais. Eu faço o quê? Eu somo os expoentes. Então, produto de bases iguais, eu conservo a base e somo os expoentes. Eu tenho aqui, por exemplo, 5 elevado a 3 e 5 elevado a 6, vai dar 3 mais 6, 9, 5 a nona, ok? Quociente de bases iguais. Quociente de bases iguais, eu subtraio os expoentes, portanto, quociente de bases iguais, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Se eu tiver 8 elevado a 7 dividido por 8 ao quadrado, fica 8 elevado a quinta, porque é 7 menos 2, beleza? Terceira propriedade, potência de uma potência. Eu simplesmente conservo a base e multiplico os expoentes. Portanto, se eu tiver 2 elevado a 4 elevado a quinta, é 2 vezes elevado a 4 vezes 5, que daria 20. Então, 2 elevado a 20, tá? E, finalmente, a potência de um produto. Eu posso distribuir esta expoente para cada uma daquelas bases. Então, fica A elevado a N vezes B elevado a N. Exemplo, 2 vezes 3 ao cubo, fica 2 ao cubo, 3 ao cubo. Ah, professor, mas eu posso resolver mesmo 2 vezes 3? Pode, dá o mesmo resultado. Mas aqui eu preciso das propriedades, tá bom? Muito bem, então uma exponencial é aquela onde o expoente vai estar no meu xzinho. Então, f de x igual a elevado a x. Exemplos, 2 elevado a x é uma exponencial, meio, 0,5 elevado a x é uma exponencial, 1/5 elevado a x é uma exponencial. Como é que é o gráfico da minha exponencial? Ou ele é crescente, ou ele é decrescente, depende da minha base. Se a base for positiva, se a base for maior que 1, ela é desse tipinho aqui, crescente, ó. Base maior que 1, crescente, tá certo? E a base estiver entre 0 e 1, ela é decrescente. Observação.
Não existem funções exponenciais para números negativos. Sempre esse meu A tem que ser um número positivo e diferente de 1. Positivo e diferente de 1. Por exemplo, se tiver menos 2 elevado a x, isso não existe, não tem solução. Tá bom? Então, de novo, base maior que 1 é decrescente. Se estiver entre 0 e 1, tipo meio, 1/5, 2/3, tá certo? Ela vai ser decrescente, tá? Esses são os tipos de gráfico. Vamos, então, começar o primeiro tipo. Nessa nossa primeira aula, eu falo somente sobre o primeiro tipo de equações exponenciais, que são esses daqui. Tipo 2 elevado a x igual a 16. Aqui já 3 elevado a x mais 1, mais 3 elevado a x menos 2 igual a 9. Aqui já eu tenho um outro tipo. 3 elevado a x menos 1 igual a 27 é o primeiro tipo ainda. E 10 vezes 2 elevado a 2x, menos 5 vezes 2 elevado a 2x, também isso aqui é outro tipo. Nós vamos trabalhar só com o primeiro tipo nessa primeira aula. Por quê? Você vai treinar bem para poder depois aprender o segundo tipo e o terceiro tipo, tá? São 3 tipos de equações exponenciais. Vamos lá, então. Como é que eu faço o primeiro tipo? 2 elevado a x igual a 128. A primeira coisa que tem que fazer é igualar as bases. As bases têm que ser iguais. Então, 128, eu vou passar ele para a base 2. Passando ele para a base 2, eu vou ficar com 2 elevado a 7. Você vê que agora eu tenho que as bases iguaizinhas. 2 elevado a x igual a 2 elevado a 7. São bases iguais. Portanto, eu posso simplesmente fazer o quê? Cancelar essas bases. E os expoentes descem, dando x igual a 7. Fala se não é brincadeira de criança. Fala se você não consegue fazer isso. É só manter uma base de um lado, uma base do outro lado da igualdade e tem que estar iguais. Elas têm que ser iguais. Sendo iguais, eu posso cancelar e descer os expoentes. Tá bom? Vamos então para os nossos exercícios do Enem para a gente poder treinar. Olha só como é que o Enem gosta de construir uma história, fazer uma historinha sobre isso. Segundo dados de uma pesquisa, a população de certa região do país vem decrescendo em relação ao tempo T, contado em anos aproximadamente, segundo a relação. PT igual a P0 vezes 2 elevado a menos 0,25t. Aqui aparece a minha exponencial, tá vendo? Apareceu a incógnita lá no expoente, sendo P0 uma constante que representa a população inicial. Sempre assim, P0, F de 0, R0 é o inicial. E PT é a população após certo tempo, então T anos. Então, PT é a população, P0 é o início e o T é o meu tempo. Determine quantos anos, então ele vai querer que você calcule quem? O P0, o PT? O T, que T são os anos. Para que essa população fique reduzida à quarta parte da inicial. A inicial é P0. Ele quer que se transforme essa população na quarta parte da inicial. Ficou tranquilo, não ficou? O que você vai fazer? A população tem que ser 1/4 de P0. E qual é a formulazinha da população? A formulazinha da população é P0 vezes 2 vezes 2 elevado a menos 0,25t. Ah, você viu que eu tenho um APT lá em cima, eu tenho PT aqui embaixo. Será que eu não posso igualar essas equações? É isso que você vai fazer, igualar. Portanto, 1/4 de P0 é igual a P0 vezes 2 elevado a menos 0,25t. O que você acha que a gente pode fazer? São produtos. P0 de um lado, P0 do outro, o que eu posso fazer? Cancelar. E cancelando, sobrou do lado de lá, 1/4. E do lado de cá, apenas o 2 elevado a menos 0,25t. Veja que aquele 1/4, ele vai virar um 2, não vai? Primeiro, eu vou ter que mandar ele para cima, não é? E lá, lembra, eu relembrei com você como é que faz com o expoente, ele fica negativo.